Fala, meus amigos, vamos aqui para mais um dia, mais um mês começando. Hoje eu fiz duas operações, saí uma no 0 a 0, a segunda saí aí com 725 pontos. Porém, pessoal, eu ainda estou com poucos contratos, entrei só com um, por conta dos stops, né? Mas eu tenho usado com muita frequência esse termo aqui, ó, que o Abrux ele fala muito sobre a probabilidade. O que é a probabilidade? Ó, eu pesquisei aqui no Google. Aqui fala, probabilidade é um ramo da matemática que mede a chance de um evento acontecer. Diferente da aleatoriedade, o que é o aleatório? O aleatório é aquilo que você não consegue saber o resultado. Você só vai saber o resultado depois. Você não consegue medir. Já a probabilidade, você consegue, através de experimentos, ter uma confiança de medir qual será a chance daquilo acontecer ou ocorrer com mais frequência, beleza? Então vamos apagar aqui a aleatoriedade, vamos deixar só a probabilidade que nos interessa. Baseado nisso, o Abrux, né, ele fala nos seus livros, se você está a favor de uma probabilidade, se você já experimentou ou já testou aquilo, você tem uma chance daquilo acontecer. Por exemplo, quando eu falo para vocês, ó, esse rompimento aqui nessas duas barras do dia, a primeira e a segunda barra, qual é a probabilidade do preço pagar esse movimento projetado aqui para cima? Tá vendo? O movimento dessas duas barras. Primeira barra do dia, o corpo dela com o corpo da segunda barra. Ó, o preço foi lá e pagou. Então, o Abrux ele fala o seguinte, existe 60% de chance do preço pagar esse movimento aqui para cima. Porque são barras muito fortes, fechando próximo das suas máximas. E o preço foi lá e exatamente pagou. Beleza? Só que eu comprei aqui não, porque o stop estava muito caro, como eu falei com vocês. O stop aqui, ó, fosse comprar aqui, o stop estaria em um stop de 1.500 pontos mais ou menos, né? Aqui embaixo, eu comparei no rompimento dessa barra aqui. Então eu não comprei aqui por conta desse stop, é muito caro, quase 1.500 pontos praticamente. Então já seria o stop do dia, falei, eu prefiro aguardar mais alguma coisa aqui, apesar da probabilidade, beleza? E aí nós temos, olhando para o dia de hoje, né, nessa abertura, desconsiderando o dia anterior, né, se a gente for desconsiderar, nós temos um movimento muito forte, ó, primeira, segunda, terceira barra fechando aí perto das suas máximas, né, ou nas suas máximas. A partir daqui, pessoal, a gente tem, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença dessas três barras compradoras, primeira, segunda e terceira, e depois nós temos uma sequência, olha só, que parece mais uma perna de uma lateralidade, tá vendo? Muito pavio, barras com muito doji, tem uma barra negativa, ó, tá, olha o tamanho dessas barras, barras minúsculas, parece mais uma perna em uma lateralidade, uma perna de alta. Por quê? Aqui nós tínhamos, olha só, essa máxima aqui, que é a máxima majoritária, ó, máxima do dia anterior. Então, quando o preço ele faz esses três pernas, essas três barras de alta, e começa a segurar aqui, ó, eu já estava enxergando isso aqui, uma possível perna de alta dentro dessa grande lateralidade. Então, eu estava aqui olhando para isso, ó. Bom, o preço pode estar numa lateralidade. Então, o que aconteceu? Eu estava olhando aqui, ok, no movimento do dia, ele poderia buscar o quê? Vamos definir aqui qual seria o alvo o movimento projetado, seria por aqui. Então, eu estava aqui olhando para esse movimento projetado, beleza. Vou colocar essa barrinha aqui, ó, vamos dar uma coisinha diferente para ela. Eu estava olhando para esse movimento projetado, falei, bom, o preço pode buscar esse movimento projetado dessas duas barras aqui. Então vamos entender o que ele vai fazer aqui agora, porque eu estou chegando, ó, numa máxima majoritária. Se a gente for olhar para o dia anterior, eu estava numa tendência de baixa. Ó. O mercado vem fazendo máximas e mínimas mais baixas, deixa um fundo duplo aqui, uma mínima mais alta, faz uma correção, ele volta de novo. Ele não consegue buscar esse topinho aqui, ó. É uma máxima majoritária. Por quê? Vocês viram o vídeo anterior que eu gravei aí? Máxima majoritária. Quando o preço ele deixa uma mínima, ele rompe essa mínima, e deixa essa máxima aqui, essa máxima majoritária. Ele deixa uma mínima, faz uma máxima, rompe essa mínima para baixo. Cada mínima que ele faz mais baixa, ele está deixando uma máxima majoritária. A partir desse ponto aqui, ó, o preço não conseguiu. Ó. Essa máxima aqui, ó, ela deveria ter feito aqui uma mínima e ela se tornaria uma máxima majoritária, só que ela não fez. Então, a partir dessa máxima aqui, o preço ó, ele ficou lateralizado aqui. Ó.
Só veio aqui no dia de hoje. Só que isso aqui não é a máxima majoritária. Essa aqui seria a máxima onde depois seria defendido. Então, olhando para essa perna aqui, quando o preço ele fez aqui 6 barras consecutivas, eu tenho aqui a barra 6, foi a primeira tentativa. Ó. Primeira tentativa de vir abaixo de uma barra anterior, falhou porque não conseguiu fechar abaixo e ainda assim fechou uma barra positiva. Aí eu tenho 6 barras positivas. 6 barras de alta, né? Quando eu tenho essas 6 barras de alta, o que eu espero aqui? Que ele faça uma segunda perna. Então, nessas 6 barras de alta aqui consecutivas, sendo aqui 3 delas ó, fechando perto das suas máximas, boas barras compradoras, eu espero que o preço faça uma segunda perna, pelo menos para ir buscar esse alvo aqui, ó, esse movimento projetado dessas duas barras. E aí o que acontece? Esperei aqui, só que eu estava vendo que ele estava dentro dessa lateralidade. Falei, bom, eu estou ciente de que ele pode estar dentro dessa lateralidade aqui. Estou comprando alto, só que eu preciso que os vendedores também entrem em ação para me mostrar que o preço aqui é o ponto de reversão dele. E aí o que eu espero? A primeira tentativa de vir abaixo foi essa barra 6, já falhou. Segunda tentativa foi a barra 7, também falhou. A terceira tentativa de vir abaixo foi a barra 8 e falhou também. Por quê? Ó? Ele vem abaixo e fecha positivo. A barra 8 veio abaixo dessa barra e fez uma barra positiva. Opa, então aqui eu comecei a ficar ciente de que ó, os vendedores não estão conseguindo vir abaixo de barras anteriores. E nas duas vezes que eles vieram abaixo, de uma barra anterior, eles falharam e deixaram uma barra positiva os compradores. Então aqui, olhando para isso aqui, eu já tinha imaginado que, bom, então é possível que a probabilidade aqui esteja a meu favor ou a favor dos compradores e buscarem um movimento projetado dessas barras. Então o que eu fiz? Comprei aqui, a favor da probabilidade, mesmo estando comprando alto, numa possível lateralidade. Comprei aqui, o que eu esperava? Bom, agora que eu estou comprado, os compradores é preciso que eles rompam essa região aqui e busquem esse movimento projetado. No entanto, pessoal, ó, o preço continuou aqui, ó, travado, continuou travado, olha só. Quando ele chega nessa máxima aqui que ele não consegue romper, e aí eu falei o seguinte, olha, ele testou aqui essa máxima, testou com essa, nessa barra, quando ele testa aqui e ele não consegue dar continuidade, ele volta, eu trouxe meu stop e coloquei no zero. Eu falei, agora eu não vou mais esperar que o preço volte aqui, por quê? Porque ele poderia fazer o seguinte, ó, eu estou alto numa lateralidade, é possível que tenha tido defesa aqui. Aqui é lugar de vendedores, ó. Os vendedores eles podem estar atuando aqui agora, porque quando ele chegou aqui a primeira vez, ó, ele fez esse movimento de baixa. Na segunda vez ele nem chegou a testar a máxima, os vendedores ó, já defenderam. Fez essa perna, fez a segunda perna para baixo. A terceira vez que ele chegou lá e ele testou ó, 3 vezes, não conseguiu dar continuidade no rompimento, é muito provável que os vendedores eles possam fazer o que aqui? Eles possam fazer uma correção mais profunda. Deixa eu só botar aqui. Ó. É muito provável que eles façam um movimento aqui de baixa. Até onde? Até essa mínima aqui. Até metade do movimento. Ó. Eles poderiam fazer aqui até metade desse movimento. Entende? Então eu não poderia ficar comprado aqui. Ficar comprado nessa barrinha aqui. Ó, esperando que o preço viesse cá embaixo de novo para testar aqui. Por quê? Lateralidade. Muito provável que ele poderia estar aqui. Mesmo confiando ainda na probabilidade a meu favor. A probabilidade me diz que o preço ainda vai subir. Mas eu preferi colocar no zero, porque eu estou realmente comprado alto. Eu gostaria de estar comprado aqui. Por que eu não comprei aqui logo aqui? Stop muito claro. Então, aqui como o preço continuou, ele deu continuidade aqui no rompimento e continuou subindo. E por conta da falha dos vendedores, aí eu resolvi comprar. Os vendedores estão falhando aqui. Se o vendedor falha em jogar para baixo, os compradores vão jogar para cima. Jogou para cima, mas não foi muito longe. Os compradores falharam aqui nessa máxima, os vendedores vão jogar para baixo. Só que os vendedores, quando chegam aqui, pessoal, olha só. Quando eles chegam aqui nessa barrinha, ó, eles não conseguem fazer aqui, ó, dar continuidade. Então, o que acontece nesse ponto aqui? Ó? Deixa um doji, uma boa barra de venda, mas deixa aqui uma barra doji com pavio. E em seguida, ó, deixa uma outra barra doji, já é uma barra de alta. Deixa eu aproximar para vocês aqui, tá vendo? Os vendedores não conseguem dar sequência aqui na venda. Ó, continuidade ruim de venda. Continuidade ruim, já é um doji positivo.
E a partir dessa barra, ele não vem mais abaixo da barra anterior. É uma barra com pavio, mas é uma barra positiva, ou seja, está favorecendo quem? Compradores. Cadê os vendedores aqui dando sequência nas vendas? Não tem vendedores aqui. Por quê? Nós estamos aqui, ó, alto. Se eu for considerar isso aqui como uma lateralidade e uma correção aqui de uma tendência de baixa, os vendedores não vão dar alívio aqui, ó. Eles teriam que fazer o quê aqui, ó? Teriam que vir para baixo. Só que eles não estão conseguindo jogar para baixo. E na primeira tentativa que ele deixa aqui, ó, o preço já falha, ó, já dá uma continuidade ruim. Então aqui ainda, por todo esse contexto, olha só, a probabilidade está me dizendo o seguinte: é muito provável que eu ainda faça uma perna para cima, para pelo menos pagar esse movimento projetado. Então, quando eles começam a falhar nessa barra aqui, falhou nessa, não veio mais abaixo dessa barra aqui, ó, da mínima anterior. E essa barra também, ó, fez uma barra sem pavio vendedor. E a terceira barra de alta, falei, pronto, aqui agora é muito provável que os vendedores tenham falhado aqui para fazer um movimento de baixa. E é muito provável que eles vão agora romper aqui o topinho e buscar esse movimento projetado. Então aqui foi minha segunda compra. Tinha comprado aqui saindo zero, comprei aqui nessa segunda barra, acreditando que ele fosse fazer uma segunda perna baseado nesse movimento aqui. Segunda perna foi, ó, buscou meu alvo aqui, ó. Eu estava com o alvo aqui para cima. E aí mais uma vez eu falo para vocês, eu estava com o alvo aqui para cima, mais ou menos. Eu projetei o alvo, na verdade, dessas três barras, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Projetei o alvo dessas três barras compradoras, então eu estava com o alvo, ó, aqui para cima. E aí o que eu estava esperando? Bom, se o mercado romper aqui para cima com muita força, já que ele está aqui, ó, a retomada foi uma barrinha boa, uma segunda barra ótima, uma terceira barra muito boa. Se ele der uma continuidade aqui, num rompimento aqui para cima, eu pego o meu alvo aqui, ó, nessa linha rosa. Se ele começar a travar de novo, como ele está fazendo aqui, nessa segunda perna aqui, olha só, uma perna de alta e uma lateralidade, se ele começar a travar de novo aqui, eu não vou esperar mais aqui. Por quê? Porque assim como ele fez uma correção aqui, aqui também ele poderia fazer uma nova correção. E aí, de fato, ele estaria dentro de uma lateralidade, porque o preço ele tenta fazer os rompimentos, ele chegou a pagar um movimento projetado, e aí ele faz uma perna de alta aqui numa lateralidade e volta para fazer uma outra correção. Porque eu estava aqui também, pessoal, se a gente for observar, ó, eu tinha essa máxima aqui, eu falei para vocês, ó, é uma outra máxima majoritária. Então, eu estou aqui, ó, no movimento projetado, aqui eu tenho o preço já pagou o alvo dessas duas barras, ó, um movimento projetado. Eu tenho uma outra máxima majoritária aqui, ele nem chegou a buscar esse movimento projetado aqui em cima dessas barras, que seria esse movimento aqui para lá. Ele buscou esse movimento aqui, ó. Quando chegou aqui, que ele começou a segurar, travar demais, ó, aí eu preferi zerar o meu trade aí mesmo, porque para mim ele não iria mais subir. Tinha uma grande probabilidade agora, falando de probabilidade, eu entendi que tinha uma grande probabilidade dele ter feito essa segunda perna e voltar para fazer uma correção. E possivelmente fazer um reteste aqui no topo. Para voltar a fazer uma queda ou lateralizar. Então aqui também eu não preferi comprar nessa barra aqui, porque eu não acreditava mais, ó, depois dessa sequência aqui de 3, 4 barras negativas, barra de baixa, é muito pouco provável, segundo o meu modo de entender, que o preço voltasse para essa máxima de novo. Então eu tenho 4 barras de baixa muito forte, fechando nas suas mínimas. Então aqui é um movimento muito forte. O que eu espero aqui? Que o preço ele volte a testar de novo aqui. Ele lateralize, né? Ou que ele rompa de vez, né? Se for para romper, teria que dar uma sequência de barras compradoras. Só que aqui eu já tenho, ó, umas barras compradoras, o preço pode ter entrado em exaustão. Já me deixou aqui, ó, duas pernas de alta dentro de uma lateralidade. Então aqui eu perdi a confiança de que ele pudesse fazer um novo movimento de alta aqui. Então eu preferi não comprar aqui. E também não vendi aqui em nenhum desses momentos, porque a probabilidade aqui ainda é de alta. O preço está fazendo, ó, máximas e mínimas mais altas. Então se eu estou fazendo aqui máximas e mínimas mais altas, por que eu vou vender? E para comprar, por que eu vou comprar aqui agora se o preço está ó, num canal estreito de baixa, fazendo aqui mínimas mais baixas,
com forte rompimento de baixa. Prefiro entender o que ele vai fazer aqui agora, nesse momento. Ó. Agora ele lateralizou, ok. Então ele entrou em equilíbrio. A partir desse ponto aqui, a gente vai tentar entender qual é a probabilidade aqui agora. Ainda favorece os compradores. Ele pode buscar esse movimento projetado, dessas barras aqui, ó, dessas três, que daria aqui em cima. Mas, olhando para o contexto geral, eu estou aqui dentro de uma grande lateralidade. Para favorecer os vendedores, teria que romper agora quem? Essas mínimas aqui. Se ele romper essas mínimas, ele pode vir buscar aqui, ó, o fundo. E para fazer um movimento de alta, favorecer os compradores, para mim ele teria que ou fazer um outro fundo aqui, ou então ele romper esse topo aqui, ó. Aí eu preferia, se fosse o caso, para comprar, a probabilidade seria de que isso aqui fosse uma correção ou uma lateralidade, depois ele rompe aqui e volta para buscar novas máximas. Show? Então é isso aí que eu tento usar a probabilidade a meu favor, tá? Enquanto ele fica aqui ó, dentro dessa lateralidade aqui, ó, que não vai para canto nenhum, aqui para mim a probabilidade não favorece ninguém, nem compradores e nem vendedores. O preço está em equilíbrio, pode ter encontrado um preço justo. Porém, no contexto do dia, nós estamos ó, no movimento de alta. Máximas e mínimas mais altas. Mínimas, mínimas. Mínimas mais altas, olha só. Estou aqui, ó. Ainda favorece quem? Os compradores. Mas para que os compradores mostrem que eles estão no controle, eles vão precisar fazer aí um movimento de alta, um rompimento desse topo e dar continuidade no rompimento. Show? Então espero que vocês tenham entendido. É isso que eu tento aí usar todos os dias. Tem dado certo até hoje, né? Até o momento, né? Essa leitura. Não sei até quando vai dar, ok. Mas eu tento usar isso aí todos os dias, baseado naquilo que nosso mestre Al Brooks tem ensinado. Beleza? Fique com Deus, até amanhã.